Obrigado, doutor José Osório Naves. Em seguida, passando logo a palavra ao senhor Jun Alex Yamamoto, para fazer a sua exposição. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Valadares e agradecer desde já o convite para esse importante momento do desenvolvimento do turismo brasileiro. Cumprimentar a senadora Lídice da Mata, com o cumprimento de todas as mulheres aqui presentes, e parabenizar por dois motivos: um, pela escolha do tema, a estruturação de destinos turísticos no Brasil, e, em segundo, pela escolha dos participantes aqui tão qualificados. Cumprimentar os demais parlamentares presentes, senador Cacá Andrade, e cumprimentar também a competência do Marcos Guevara, secretário da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Dos meus amigos aqui, colegas do Executivo, cumprimentar o secretário Alberto Alves, grande defensor da estratégia do Ministério do Turismo, assim como cumprimento os colegas do Executivo Federal, demais conselheiros do CNT e demais profissionais presentes. Cumprimentar aqui também parceiros aqui da mesa, secretário Oswaldo Ferreira, Alexandre Sampaio de Abreu, José Osório Naves, ao qual cumprimento o presidente Nelson Abreu, e João de Souza Ávila, com cumprimento, o estendo dos cumprimentos ao presidente Antônio. Bem, a apresentação do Ministério do Turismo, ela se dará aqui em duas partes principais. Na primeira parte, se nos permitem, falar um pouco do planejamento do Ministério do Turismo, e na segunda parte, falar especificamente das políticas e das ações que compõem a política de estruturação de destinos do governo brasileiro. Um dos grandes papéis nossos ser o guardião e a manutenção da estratégia do desenvolvimento do turismo no Brasil, e isso se dá de duas formas principais. A primeira delas se dá com esses parceiros, já citados anteriormente, do Sistema Nacional de Turismo, da gestão descentralizada. Isso que se dá, a gestão do turismo não se dá somente no governo federal, ela se dá também em âmbitos descentralizados com as UFs, estados, regiões e municípios, onde temos representantes interlocutores. E queria destacar um papel importante aqui como guardião da estratégia do Ministério do Turismo, considerando que ele é um ministério ainda bastante novo, um ministério de 11 anos, então os resultados para o desenvolvimento do turismo brasileiro perpassa aí em busca de objetivos a médio e longo prazos. E um grande parceiro nosso na defesa e na guarda dessa estratégia, sem dúvida alguma, o Conselho Nacional de Turismo, representado aqui pelos demais conselheiros. E um segundo ponto, e a segunda forma de guardarmos essa estratégia, através dos instrumentos de gestão, instrumentos da gestão estratégica do Ministério, que eu vou passar aqui para vocês rapidamente quais são eles. O primeiro, o PPA, 2012-2015, citado anteriormente, ele é um compromisso do Ministério do Turismo com a sociedade brasileira. No próximo ano, teremos uma janela importante, uma janela de oportunidades muito importante, que é a revisão do próximo plano plurianual, que faremos de forma participativa, sem dúvida alguma. Bem, um segundo ponto bastante importante, o Plano Nacional de Turismo. Esse Plano Nacional de Turismo ele representa o acordo firmado entre o setor público, que é o Ministério do Turismo, juntamente com o setor produtivo, representado pelo Conselho Nacional de Turismo. Esses esforços eles convergem naturalmente para o alcance dos objetivos traçados no Plano Plurianual. E um terceiro instrumento, também bastante importante, é o Planejamento Estratégico do Ministério. Na sua versão, edição 1215, ele é a primeira edição, foi desenvolvido pelos próprios servidores do Ministério, e ele pactua o que é que o Ministério do Turismo precisa para atingir os objetivos preconizados tanto no Plano Nacional de Turismo, que é o compromisso do setor público com o setor privado, para atingirmos os objetivos efetivamente traçados no PPA 1215. Esse planejamento estratégico ele apresenta para a gente um referencial estratégico, onde define, e isso foi definido de forma participativa com os servidores do Ministério, missão e visão, e é uma visão que praticamente deve ser compartilhada não só dentro do Ministério do Turismo com a sua equipe técnica e seus gestores, mas também com o Conselho Nacional de Turismo e com a parceria, sem dúvida alguma, do Congresso, que é a visão de atingirmos a terceira maior economia, o posto de terceira maior economia turística até 2022. O mapa estratégico também ele aponta quais são os aprendizados em inovação da parte interna do Ministério, o que precisamos desenvolver, quais processos precisamos trabalhar, e quais resultados precisamos atingir, então, para efetivamente construirmos esse caminho e traçar esse caminho até atingirmos essa posição de terceira maior economia do planeta na área de turismo.
Temos também, como instrumento de gestão e que nos ajuda a proteger a estratégia do Ministério do Turismo a médio e longo prazo, os planos de ação. Esses planos de ação representam um desdobramento do planejamento estratégico em 4 partes importantes, em 4 quartos. Entraremos agora em 2015 no último quarto desse planejamento estratégico, e ele representa hoje 47 iniciativas, 51 indicadores, que é o esforço do Ministério do Turismo, que é monitorado trimestralmente pela alta gestão da pasta. Também consideramos o esforço individual dos servidores do Ministério, né? Como vocês podem perceber, a gente começa desde o PPA, o Plano Nacional, que é o pacto com a iniciativa privada, passamos para o Planejamento Estratégico, que é o esforço, como que atingiremos esses resultados, e também medimos o esforço dos servidores para que a gente consiga atingir, então, os resultados dos planos de ação. E, por último, a cada 4 anos, desenvolvemos um documento chamado documento referencial, que ele serve como base para a atualização dos instrumentos de gestão do próximo ciclo. Entraremos no ano de 2015 com uma missão bastante importante de atualização desses instrumentos de gestão, e o documento referencial, que é construído juntamente com a sociedade, representado pelo Conselho Nacional de Turismo, ele nos orienta nesse ponto qual caminhos devemos percorrer. Todos esses instrumentos, eles são monitorados pelo Ministério do Turismo, pelos seus gestores, através do nosso sistema de monitoramento e desempenho, onde temos 6 sistemas de monitoramento. Peço licença ao nobre convidado e debatedor, porque eu tenho que me retirar momentaneamente para a Comissão de Justiça, onde eu tenho que participar da votação neste momento. Pedindo licença a todos e peço à nobre senadora Alice da Mata que ocupe a presidência para a continuidade dos nossos trabalhos. Obrigado. Pode continuar, por favor. Obrigado, senadora. Bem, continuando, então nós temos um monitoramento de todos esses instrumentos que nós apresentamos anteriormente. Ele se dá por meio de um sistema de monitoramento que ele está disponível não somente para os gestores do Ministério do Turismo, mas ressaltamos que todos esses instrumentos eles estão disponíveis no portal do Ministério do Turismo para acesso livre de todas as informações para toda a sociedade brasileira. Bem, dando seguimento, ressaltando aqui na parte do Plano Nacional de Turismo, nós temos algumas diretrizes, já entrando no tema específico da estruturação de destinos. Uma das diretrizes do Ministério do Turismo, por meio do Plano Nacional de Turismo, é o programa de regionalização. Esse programa de regionalização, ele faz parte de um pacote de esforços do governo federal para a estruturação de destinos e é composto por um tripé. Somados a ele, o programa de regionalização, temos o programa de desenvolvimento do turismo ProDetour e o programa de infraestrutura turística. Esses 2 últimos serão apresentados com maior propriedade pelo secretário Neusvaldo. Contando um pouquinho aqui do histórico do programa de regionalização, o Ministério do Turismo, como foi abordado anteriormente, ele tem cerca de 11 anos. Contudo, a política com enfoque territorial, considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, ela já tem mais de 20 anos e surgiu com o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, numa onda de municipalismo da década de 90. Posteriormente, veio o Ministério do Turismo em 2003 e em 2004, por uma orientação da Organização Mundial do Turismo, o governo passou não somente a trabalhar com municípios, contando que temos mais de 5.500 municípios, mas trabalhamos, então, com regiões turísticas. Então, a partir de 2003, o foco territorial se deu por meio das regiões e não somente pelos municípios. Em 2004, então, surge o Programa de Regionalização do Turismo e, em 2010, uma ampla revisão desse programa. E, em 2013, então, são lançadas as novas diretrizes do Programa de Regionalização, as quais já foram aqui mencionadas anteriormente. Essas diretrizes estão disponíveis também para consulta no portal do Ministério do Turismo. Cabe ressaltar que ela foi fruto de uma ampla discussão com a sociedade, seja com as secretarias de turismo dos estados, seja com os destinos indutores, seja com a academia, e isso foi um amplo processo de debate, até porque o programa de regionalização ele não é construído sozinho, a sua própria essência é trabalhar de forma descentralizada e, inclusive, culminou numa consulta pública, onde tivemos mais de 400 contribuições para, enfim, fazer o seu lançamento
no Encontro Nacional de Turismo de 2013. Cabe ressaltar também, aqui são alguns parceiros do Programa de Regionalização dessas novas diretrizes, as quais destacamos a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara de Deputados, dos deputados, e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo também foi parceira nesse momento da construção desse importante instrumento político para o desenvolvimento do turismo no nosso país, e que foi lançado, repito novamente, no Encontro Nacional de Turismo. Mas o que é efetivamente essa diretriz, o que ela representa? O objetivo principal é apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo do país de forma regionalizada e descentralizada. O que ocorria anteriormente? Em 2010, uma grande avaliação realizada nessa política de estruturação de destinos representada pelo Programa de Regionalização, percebeu-se que o Ministério do Turismo vinha desenvolvendo uma série de ações, e não cabe aqui julgar a qualidade das ações, que as ações eram bem avaliadas, né, pelos gestores locais, estaduais, municipais e regionais, pela própria sociedade. Contudo, essas ações, esses esforços, eles ocorriam de uma forma desorganizada, de uma forma desalinhada. Nós entregávamos, às vezes, o mesmo remédio para todo mundo, sem saber a necessidade real de cada um dos entes, dos estados e dos municípios e dessas associações que faziam parte, à época, dos nossos clientes. Bem, essas entregas foram amplamente discutidas e organizadas, então, em 8 eixos estruturantes, né, que nós destacamos a gestão descentralizada do turismo, e quando nós olhamos esses 8 eixos estruturantes, nós podemos pensar no ciclo de desenvolvimento do produto turístico, né, tão bem mencionado antes pelos palestrantes anteriores, que falavam que a transformação do atrativo para um produto, ela depende de uma série de fatores, e uma série de fatores está aqui colocada dentro desse ciclo. A gestão descentralizada do turismo, o primeiro eixo, planejamento e posicionamento de mercado, o segundo, a qualificação profissional dos serviços e da produção associada, também citada em 2 momentos aqui pelos palestrantes anteriores, inclusive aqui esse seminário de arranjo produtivo local, ele faz parte, né, desse contexto da produção associada. Empreendedorismo, captação e promoção de investimentos, também é muito necessário para o desenvolvimento da região. Infraestrutura turística, que o secretário Neosvaldo vai apresentar com maior detalhamento, sem dúvida alguma, peça fundamental, talvez a mais importante, que equivale a 80% hoje dos esforços do Ministério do Turismo. Informação ao turista, promoção e apoio à comercialização, e o monitoramento, né, se o destino está indo bem ou não, se o destino turístico ele vem atendendo às necessidades e a satisfação daquelas pessoas que os visitam. Então, repetindo que um dos grandes esforços dessas novas diretrizes foi organizar todos os esforços e convergi-los para que eles realmente atinjam os seus objetivos, que é a estruturação dos destinos. Bem, explicado o que é feito, explicamos então onde que se dá a atuação. Bem, o Mapa do Turismo Brasileiro, na sua 3ª edição, ele aponta hoje 303 regiões turísticas e 3.345 municípios dentro do Mapa do Turismo Brasileiro. Atendemos praticamente quase todo o território, e esse mapa aqui é construído de forma participativa. Esse é um resultado de uma manifestação dos estados, juntamente com as suas regiões e municípios turísticos, e passadas para o Ministério do Turismo. Então, aqueles pontos azuis onde estão representados são as regiões turísticas brasileiras que constam no mapa, no radar do Ministério do Turismo, mas que não são atendidas somente essas regiões, somente esses municípios, mas preferencialmente se dá uma atenção maior para essas regiões e para esses municípios aqui listados no mapa do turismo brasileiro. E como que se dá a atuação, então, do governo federal, uma vez que já identificamos onde nós fazemos a atuação? Bem, temos aqui o mapa, mas percebemos que o mapa que ele indica onde atuar, né? Ele dá um recorte territorial, mas ele não explica como atuar. É como se nós estivéssemos aqui num pronto-socorro, né, tivéssemos vários pacientes, e antes de perguntar o que ele sente, em termos do diagnóstico, nós já vamos aplicando uma injeção do mesmo remédio em todos eles. Então, é preciso agora avançar. E o estágio que se encontra o Ministério do Turismo hoje no desenvolvimento dessa política é justamente identificar o que nós precisamos e como nós precisamos atuar nessas regiões. E isso só se dará através de um processo, e talvez o mais importante e mais estratégico, eu penso, talvez, desses últimos anos, que é o processo de categorização dos destinos das regiões turísticas. Uma vez categorizado em níveis de desenvolvimento turístico, a gente consegue entender melhor qual é a necessidade de cada um e promover a entrega ou uma ampla concorrência através de um chamamento público dentro desse diagnóstico. Bem,
Isso aqui é somente ilustração, né? Mas uma vez que tenhamos o mapa categorizado, nós vamos ter um mapa que não indica somente o onde, mas também como atuar. Por exemplo, e poderemos responder algumas questões como quais regiões e destinos prioritários precisam de ações de fortalecimento institucional. Aquela cidade, aquela região, aquele estado que ainda não tem nenhuma secretaria de turismo, não tem um conselho instituído, né? E a gente vai ter alguma resposta no mapa, identificando aqueles estados e regiões que realmente precisam desse tipo de apoio. E, diferentemente, quais regiões turísticas estão aptas a receber já ações de promoção e apoio à comercialização, que efetivamente são estados e regiões mais desenvolvidos. Né? A gente sabe que temos Rio de Janeiro, temos Florianópolis, temos Aracaju, temos Salvador, que já são destinos consolidados e que precisam desse tipo de apoio. Muito pelo contrário, alguns destinos ainda precisam preparar seu produto, qualificar seu pessoal, ter mais infraestrutura turística para poder efetivamente receber esses turistas, aí sim ele estará apto para receber, então, esses recursos para apoio de promoção e comercialização, e teríamos aqui uma suposição de um mapa, né, que somente ilustrativo, que indicaria quais são esses destinos que já estão no nível mais avançado para receber esses recursos, inclusive compartilhando com a nossa autarquia vinculada, que é a Embratur, podendo dizer, olha, Embratur, esses destinos aqui estão prontos para uma comercialização e uma promoção internacional. Todo esse grande desafio, e talvez seja, repito, o maior desafio nosso e o mais importante desafio do governo federal dentro dessa política com enfoque territorial, está aqui posto, mas temos também o competente diretor, o Wilkin Souto, que está aqui presente, né, e eu tenho certeza que ele dará conta aí desse grande desafio que enfrentaremos no processo de categorização. E por findar, apresentar aqui como que nós monitoramos hoje, o que já existe hoje. Naturalmente, existirão novos instrumentos para o monitoramento dessas políticas, para verificação se esses esforços estão dando os resultados que esperamos, mas o monitoramento hoje se dá já através do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, tão bem aqui exposto pelo diretor João de Souza Ávila, da BAV, onde que ele expõe realmente um estudo do Ministério do Turismo que busca esses indicadores dentro dessas 13 dimensões, e a gente realiza esse estudo já dentro de uma série histórica, acredito já entrando na sua 5ª edição, para a verificação de como que está se dando essa competitividade. Né? Isso aqui também faz parte dos objetivos e metas do Plano Nacional, e assim como os objetivos do nosso indicadores do nosso PPA. E, por findar, os produtos, as ações diretamente ligadas, que compõem, além da regionalização, o tripé da estruturação de destinos, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo ProDetour e o Programa de Infraestrutura Turística, a qual já faz parte aqui a apresentação do secretário Neusvaldo. Então, passo a palavra novamente e agradeço a atenção de todos para a senadora Lídice da Mata.